Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Queremos, neste momento, glorificar o nome do nosso Deus por esta grande oportunidade que Ele nos concede para repetirmos aquilo que temos feito e temos feito com muita gratidão ao Senhor, porque Ele tem nos acompanhado, tem nos ajudado e tem usado você para nos ajudar. Deus abençoe a sua vida, você que é inscrito do canal, você que tem assistido aos nossos vídeos, tem compartilhado. Deus lhe abençoe. Deus abençoe aos nossos professores da escola bíblica dominical, os nossos superintendentes, que vocês façam sempre esse trabalho com o maior zelo, com a maior gratidão, a maior força, porque é para Deus que nós estamos fazendo. Obrigado a você também, colega pastor, que tem estado presente na escola, tem apoiado os seus secretários, os seus professores, os seus superintendentes. É para isso que você existe, para apoiar aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Continuamos neste tema, as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Esta é a lição de número 5 para o dia 3 de novembro de 2024. Este período de escola bíblica, esse trimestre, é comentado pelo pastor Elinaldo Renovato, lá da Convenção do Rio Grande do Norte. Glória ao Senhor. Estudaremos nessa oportunidade a lição A Promessa de Salvação. Então nós temos uma promessa que ela abrange toda a Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. Essa promessa sempre se renova, ela sempre se faz cada vez mais crível, mais perfeita, porque, como diz a Bíblia, fiel é o que prometeu. O que fez a promessa, ele tem responsabilidade com aquilo que ele faz. Ele tem, além da responsabilidade, ele tem a qualidade, ele tem a possibilidade de cumprir. Diferente do homem, que promete muitas vezes de forma irresponsável para enganar alguns e não cumpre. E quando cumpre, cumpre mal cumprido, pela metade e fazendo da pior forma. Então nós temos uma promessa maravilhosa, que é a promessa da salvação. Essa lição de hoje, ela está distribuída em 3 itens. O primeiro, a promessa da salvação. O segundo item, a natureza da promessa de salvação. E o terceiro, promessa e perseverança na salvação. Meus amados irmãos, nós queremos começar falando da salvação primordial. Quando eu falo de salvação primordial, eu estou falando da salvação que vem lá dos primórdios, do princípio, das primeiras coisas. E nós sabemos que desde o livro do Gênesis, o Senhor já previu essa salvação. A Bíblia diz que, tendo Ele criado o homem, esse mesmo homem se degenerou, pecou, se afastou dele, largou a santidade, e ele agora se arrependia de tê-lo feito, mas buscou lá no dilúvio salvar a geração, e o fez, salvando 8 almas da família de Noé. Mas o homem se degenerou de novo, o homem pecou novamente. Ele, então, agora providencia a salvação por meio do seu Filho,
que viria anos depois. Então essa é a salvação primordial que eu chamo, que está também em Deuteronômio, capítulo 18 e versículo 15. Deuteronômio 18, 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Lá no Pentateuco, lá na lei, o Senhor já diz que do meio do povo de Israel sairia um profeta que ele orientava. A ele ouvireis. E esse profeta é o Senhor Jesus. É ele que foi usado pelo Pai, foi sacrificado pelo Pai para nos trazer a salvação. O profeta Isaías fala isso com muita propriedade quando diz que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. E confirma, segue o profeta dizendo, ele foi ferido. E pelas suas feridas nós fomos sarados. Portanto, essa é a salvação primordial que o Senhor promete lá do princípio das coisas. E essa salvação, essa promessa continua intacta, inteira, imutável, até o dia que o Senhor se manifestará nas nuvens para buscar a igreja a qual ele ganhou com seu próprio sangue. Em João capítulo 3, versículo 16, nós vemos a salvação providencial. A Bíblia diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então essa foi uma providência de Deus para livrar o homem do pecado, para dotá-lo de uma nova natureza, para trazer a ele a condição que ele não tinha, que nós não tínhamos, de sermos salvos. Essa é a salvação da qual trata o evangelista João no seu livro, no capítulo 3 e no versículo 16. Agora também nós temos a salvação rejeitada. Assim como tem aqueles que abraçam, assim como tem aqueles que buscam, aqueles que querem, tem aqueles que se afastam, tem aqueles que não querem, tem aqueles que colocam pretextos, obstáculos para se afastar da salvação. E João, no seu evangelho, capítulo 3 e versículo 18, ele trata disso. Ele diz assim: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, a questão é essa: você crê, será salvo. Se não crê, já está condenado. Porque se não crê, não há outra oportunidade, não há outra condição de alguém ser salvo sem crer. Glória a Deus. A obra da salvação. O tempo da salvação. O nosso Deus é o Deus do tempo, é o Deus do espaço, é o Deus da hora. Então, ele providenciou em tempo oportuno o jeito, a vez de nós abraçarmos essa salvação que ele providenciou com o seu próprio Filho, com o sangue do próprio Filho. Em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, diz assim: e nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz:
ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável, eis aqui agora o dia da salvação. Glória ao Senhor. Então, a salvação é agora, não é amanhã. O dia de amanhã não nos pertence. O dia da salvação não foi ontem. Que às vezes as pessoas acham que uma vez salvo, salvo para sempre. Tem até algumas denominações religiosas, evangélicas, que pregam isso. Uma vez salvo, salvo para sempre. O salvo de ontem pode não ser o salvo de hoje. Ele pode ter abandonado a fé. Isso nós vamos ver lá na frente. O salvo de hoje pode não ser o salvo de amanhã. Ele pode também, pelo esquecimento, pelo abandono da palavra de Deus, ele perder essa dádiva, essa graça que vem do nosso Deus para nós. Ora, se é uma obra de salvação, o que é que significa para mim e para você a salvação? Eu sempre digo, porque eu passei por isso, eu vi isso. Primeiro que eu sou testemunha viva de como o Senhor me amou para me buscar para a salvação. Mas a salvação é um livramento de um período que alguém está prestes a passar. Ou está passando, ou está prestes a passar. Eu vi uma vez, há tem muito tempo, um socorrista do Corpo de Bombeiros. Ele estava ali na praia, onde nós chamávamos de Atalaia Velha, ali onde ficava o tropeiro, o vaqueiro, onde hoje fica mais ou menos ali os arcos. Ali a água batia no quebra-mar. E eles estavam por ali e viram que alguém lá fora estava subindo e descendo. Subindo e descendo. Ele já estava perdendo o controle, não sabia nadar por certo, ou por alguma outra condição. E eles correram, 2 deles correram, e correram e lá conseguiram trazer o moço. Eles fizeram a manobra de ressuscitação e a pessoa foi salva. Então, a salvação é exatamente isso. Nós andávamos desgarrados, nós não tínhamos um caminho, nós não sabíamos para onde ir. E o Senhor sacrificou o seu próprio filho na cruz, humilhado, para que me alcançasse, para que alcançasse você. É isso que significa a salvação. A salvação pode significar um guarda-chuva que alguém arma e usa para que ele seja livre do calor da ira de Deus. A ira de Deus vem, mas quando chega no guarda-chuva, na dádiva, na graça, ela esbarra e nós somos poupados. E o Salvador? O Salvador é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos a salvação, o Salvador, no Antigo Testamento. No Antigo Testamento. O profeta Moisés, ele conta uma história que está também em João capítulo 3, versículo 14, que houve uma murmuração no deserto. As pessoas murmuraram, dizendo que Deus tinha feito mal a eles. Deus tinha tirado eles da escravidão egípcia, estava levando sob promessa para uma terra que o próprio Deus disse, mana leite e mel. Mas as pessoas não quiseram isso, murmuraram. E a Bíblia diz que Deus mandou serpentes para o deserto, para ali onde eles estavam. E muitos deles foram picados e mortos. Então eles buscam agora o socorro em Moisés. E Moisés manda que eles construam uma serpente de metal e coloquem ali numa haste.
E Deus disse a Moisés: todos que picados ou mordidos olharem para a haste, para a serpente de metal, serão salvos. Então, aquela haste, aquela serpente de metal colocada ali, para que fosse olhada pelas pessoas que fossem mordidas pelas serpentes, simbolizava o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que tudo que a lei escreve aponta para Cristo. Então, lá nos evangelhos, o próprio Jesus diz: olhai para mim e sereis salvos. Então, esse é o nosso Salvador, que é providenciado, como eu disse, em toda a Bíblia. Não há uma diferença sequer. Ele é o mesmo em Gênesis e ele é o mesmo em Apocalipse. E a salvação no Novo Testamento. Vamos ler Lucas capítulo 2 e versículo 30. Lucas 2:30. Pois já os meus olhos viram a tua salvação. Aqui está falando de Simeão. Quando ele tomou Jesus nos braços e procedeu segundo o livro da lei no templo para apresentá-lo, e ele diz: agora pode me levar. Pode me levar, meu Deus. Porque o que eu queria já aconteceu. Os meus olhos viram a tua salvação. Então a salvação era Jesus que estava nos seus braços. A natureza da promessa de salvação. A justificação pela fé. A justificação é algo que, ao nosso entendimento, é impossível. A Bíblia diz que nós alcançamos a justificação, porque nós temos no processo da salvação, nós temos, primeiro, a justificação, segundo, a regeneração e terceiro, a santificação. A justificação pela fé é aquilo que Deus nos dá, não pela nossa própria justiça, mas Ele nos ampara pela justiça do Filho dele, pela justiça do Senhor Jesus Cristo. É a forma pela qual nós somos aplacados da sua ira. É a forma pela qual nós agora temos parte com Ele. Não pelo que nós fizemos, mas pela sua misericórdia. E nós, então, alcançamos a justificação. Isto é quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. E aí nós nos tornamos justos na justiça do Senhor Jesus Cristo para um dia subirmos para o céu. E a Bíblia diz que todos aqueles que estão justificados não mais entrarão em condenação. Eles vivem uma nova vida. E o apóstolo Paulo diz que a vida que eu vivo na carne, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, quando nós largamos o mundo, quando nós passamos a enfrentar a carne, nós agora somos novas criaturas. E a condenação eterna não mais nos alcançará. A regeneração é quando nós somos gerados de novo, quando nós temos uma nova vida. A justificação, ela nos alcança. Nós temos os pecados perdoados. Mas a regeneração é esse processo, a continuidade desse processo. É quando nós nos mantemos em uma nova vida. E o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala disso. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então ele nos gerou de novo, porque nós fomos naturalmente gerados
Lá Adão foi gerado, foi criado, a Eva também, e a Bíblia diz que o jardim já estava pronto e o Senhor colocou os dois lá no jardim para cuidar e trabalhar, guardar e trabalhar. Então eles, tendo sido gerados, quando eles deram ouvido à serpente, quando eles pecaram, quando eles fizeram aquilo que o Senhor tinha advertido que não fizessem, eles então foram degenerados, eles caíram da fé. Eles saíram da presença do Senhor. Mas o nosso Deus é tão bom que Ele providenciou a forma de que nós, que havíamos caído na queda de Adão, agora fôssemos gerados de novo. Aleluia. Mateus capítulo 19 e versículo 28. Mateus 19, 28. E Jesus disse-lhes: em verdade vos digo que vós que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, a promessa que o Senhor faz é que, quando nós formos regenerados, e nós, pela misericórdia de Deus, o somos, então, quando Ele se assentar no trono da sua glória, nós também nos assentaremos sobre 12 tronos. Ele fala aqui das 12 tribos. Então, nós fomos gerados de novo para uma grande e maravilhosa salvação. O certo é que a Bíblia diz que quando nós, está escrito também, que eu já citei, nós vivemos em novidade de vida. A vida que eu vivo, não mais vivo eu, mas Cristo vive em nós. E por fim, a santificação. A santificação não é, meus amados amigos, irmãos, uma fase isolada do crente, da vida do crente. Eu não posso pular a justificação, pular a regeneração e agora partir para a santificação. Uma completa a outra. Uma não exclui a outra. Uma vez justificado por Deus, pela sua grandeza e bondade, pela sua graça, eu agora parto para a regeneração. Tudo aquilo, eu vou refazer a minha vida. Eu vou desfazer aquilo que não agrada a Deus e fazer aquilo que agrada. Nesse processo da regeneração. E a santificação é uma continuidade das outras, porque ela nos separa do mundo. É a última etapa com a qual, ou pela qual, nós alcançaremos a salvação. E a Bíblia diz que sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, a santificação não é apenas o entender bem a Bíblia, não é o santificado não é aquele que prega bem, não é aquele que ora bonito, não é aquele que ora e Jesus cura, não. Isso pode acontecer, mas a santificação é um processo que é uma obra, ele provém da obra do Espírito Santo em nós. É Ele que opera essa fase, essa maravilha da santificação, quando nós estamos separados. É como quando a igreja é tirada para fora, é a eclésia. Ela é regenerada. Ela vive agora à parte do mundo, vivendo uma nova vida. Glória ao Senhor. A promessa e perseverança da salvação ou na salvação. Cristo é o centro dessa promessa. Eu disse lá em cima, lá atrás.
Cristo é o centro da promessa. E é por isso mesmo que nós cremos. Porque nas promessas de Deus não há variação nem mudança. O Senhor não promete hoje e amanhã muda. Não é assim. Com o nosso Deus, não. Ele promete e eu vou ter que agora andar buscando alcançar essa promessa. Se eu cansar no caminho, se eu mudar no caminho, ele não tem nada a ver com isso. Ele continua fiel. A Bíblia diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. As promessas de Deus se cumprirão da forma como Ele as fez. Não tem nenhum fato histórico que possa mudar as promessas de Deus. Eu vou contar um fato que houve hoje, assim, talvez não haja muita significância, mas eu estava na feira, estava fazendo a feira, e peguei lá um rapaz que faz, eles chamam de carrego, que leva a nossa mercadoria até o carro. E esse rapaz, ele já trabalha comigo há um tempo. Mas hoje, ele saiu comigo e no meio da estrada, ele foi chamado por uma pessoa, naturalmente, que ele se agradou mais. Ele simplesmente disse, olha, ele me chama de pastor, sabe que eu sou pastor. Pastor, esse rapaz aqui vai levar. E já saiu correndo. Peraí, rapaz, você já me largou no caminho? Perdeu, viu? Até disse, perdeu, viu? Pronto, aquele camarada, eu não pretendo mais tomá-lo como alguém que vai trabalhar comigo. Porque ele me desconsiderou, ele saiu do caminho. Ele me largou. Então, quantos nos estão fazendo isso com o Senhor Jesus também? Por mais que ele faça, as pessoas largam na estrada. As pessoas desconsideram. As pessoas descreem. Glória a Deus. Então, se Jesus é o centro da promessa, se você crê verdadeiramente que Jesus Cristo é o centro da promessa que você tem, não largue. Siga. Essa promessa será cumprida. Mais dia menos dias, ela será cumprida. E se essa promessa não for cumprida, se de repente ela não proveio de Deus, a promessa maior é de que ele virá buscar a igreja. E o apóstolo Paulo, para abranger todo mundo, ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que estiverem lá, em qualquer lugar que ele estiver, desde quando tenham morrido em Cristo, serão ressuscitadas. E os que estiverem vivos serão transformados. E a Bíblia diz que ambos, ressuscitados e transformados, subiremos para estar com o Senhor nas nuvens. Então a promessa do Senhor, ela nunca falhou e não vai falhar. As pessoas se cansam na estrada, abandonam o caminho, voltam atrás, não porque Jesus deixou de cumprir alguma promessa, não porque Jesus mudou a forma de salvar as pessoas, não, continua do mesmo jeito. A salvação é pela fé. É pela fé. E a Bíblia diz que ela não vem das obras para que ninguém se glorie. Ela vem pela graça, por meio da fé. Então, ela é uma promessa infalível. A todo tempo, o Senhor está nos lembrando. Todo aquele que nele crê receberá a vida eterna. Aquele que invoca o nome do Senhor não se confunde. Então é uma promessa imutável. A promessa possível. O que é uma promessa possível? Eu já me falei isso lá no início. A promessa possível é aquela que a pessoa que prometeu tem as condições para cumprir. Então é isso. A promessa possível é essa. Quem prometeu pode cumprir? Então essa é uma promessa
possível. Quem prometeu é zeloso pela promessa que fez? É uma promessa possível. E a Bíblia diz, o profeta Jeremias diz que o Senhor vela, cuida das suas promessas para cumprir. Aqui em Aracaju, teve um determinado candidato, não foi nessa eleição, foi em outra, que queria se eleger prometendo VLT, que é o veículo leve sobre trilho. Ele sabia que o Aracaju não comportaria o VLT. Primeiro, porque é uma cidade pequena. E segundo, porque é uma obra muito cara. Mas ele prometeu a campanha todinha. Hoje o VLT está sendo inviável em várias cidades grandes. As pessoas, apesar de uma obra mais cara, preferem o metrô ao VLT. Mas esse candidato prometeu a campanha toda. Ele sabia que não cumpriria. Mas tem pessoas que gostam, se enchem, absorvem as promessas e acham que ela é possível de ser cumprida. Mas o nosso Deus, ele nos prometeu a salvação gloriosa no Senhor Jesus Cristo. Tanto é que ele prometeu e providenciou. Ele sacrificou o seu filho. E pela morte dele, pelo sacrifício dele, é que nós adquirimos a condição de irmos para o céu. A apostasia individual. Então, se tem pessoas que zelam pela salvação, tem pessoas que desprezam. Se tem pessoas que continuam crendo naquilo que pregou há 20 anos, tem pessoas que descreem hoje no que pregou ontem. E, aliás, tem pessoas que descreem hoje no que está pregando. Naquele momento ele está pregando, mas não crê. Isso a Bíblia chama de apostasia. É o camarada que defende hoje o que ele condenou ontem. É o camarada que condena hoje o que ele aceitou ontem. É apostasia individual. A salvação perdida. Nós temos uma história interessante na Bíblia de um moço chamado Demas. Eu vou ler para os irmãos, para os amigos, para vocês verem como as coisas se dão. Porque ninguém cai da fé assim de uma hora para outra, como se cai de um degrau. Ninguém. As pessoas vão caindo devagar. Elas vão abandonando a fé. Elas vão modificando a crença. Elas vão deixando de crer nos estatutos divinos para crerem em estatutos humanos, falíveis. Então, esse Demas, Filemão 1,24, diz assim, Paulo diz, saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarcos, Demas e Lucas, meus cooperadores. Demas aqui aparece como cooperador de Paulo. Vou sublinhar aqui. Filemão, capítulo 1, versículo 24. Agora vamos ler Colossenses 4,13. Pois eu lhe dou testemunho de que tem grande zelo por vós, e pelos que estão em Laodiceia, e pelos que estão em Hierápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Imagine que lá em Filipenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 23, Paulo chama Demas de seu cooperador. Em Colossenses, capítulo 4, e versículo 14, ele apenas chama nomina saúda Lucas, saúda Demas. Já não o trata mais como cooperador. E aqui em 2 Timóteo, capítulo 4 e versículo 10, olha o que ele diz. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Em Filipenses ele é cooperador.
Em Colossenses, ele já não é cooperador, ele já não é citado mais como cooperador. E em Timóteo, segunda carta, ele já o abandonou, amando o presente século. Então essa é a chamada salvação perdida. As pessoas escolhem outro caminho, um caminho diverso, um caminho diferente daqueles que eles receberam no princípio. A promessa e a segurança da salvação. O bom combate. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 4, versículos 7 e 8, ele diz a Timóteo: combati o bom combate. Esse bom combate, irmãos e amigos, inclui o naufrágio, inclui as traições, inclui, como ele mesmo disse, que sofreu 4 quarentenas de açoite menos uma. Ele inclui quando ele foi morto lá em Listra, aliás, foi surrado lá em Listra e colocado fora dos muros como morto. Mas a Bíblia diz que os discípulos rodearam-no, fizeram uma oração, ele se levantou e já saiu dali pregando a palavra de Deus. Por que Paulo fazia isso? Porque ele tinha segurança da salvação. E depois que ele disse que havia combatido o bom combate, acabado a carreira e guardado a fé, ele diz: e desde agora eu guardo a coroa. Desde agora eu aguardo a coroa, a qual o justo juiz me dará naquele dia. E não só a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Então ele tinha, além da certeza, ele tinha segurança que não haveria mudança alguma no curso da sua história, da sua vida, que viesse comprometer a sua salvação. E por último, nós temos a salvação definitiva. É aquela que nós abraçamos e não alargamos por nada. Está em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creais no nome do Filho de Deus. Então, para que saibais que tendes, não é que vai ter o que teve, não, é que você tem a vida eterna. Então essa é a segurança definitiva de que se nós andarmos na luz e se nós não nos desgarrarmos dos preceitos legais da Bíblia, nós subiremos um dia para estar com o Senhor. Subiremos com segurança, sem dúvida alguma. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.